Olá, tudo bem? Olha eu aqui outra vez. Ficamos um tempinho afastado, né? Às vezes é necessário dar uma pausa, né? Bom, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Nosso tema hoje é muito importante e eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com as nossas questões aqui hoje. Temos um convidado para lá de especial, muito querido. Eu gosto muito dele e eu tenho certeza que você também vai gostar. Vamos lá? Hoje nós estamos com o nosso querido Victor. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado aí pelo querido, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, né? Então a recíproca é verdadeira, né? Acho que a nossa experiência foi muito boa, né? Sim. De atuar junto. E estou muito feliz de poder vir aqui compartilhar algumas insights, ideias, né? Trocar uma ideia com você. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. O Victor tem muitas histórias para contar e o que eu mais gosto de quando a gente conversa é que ele é muito verdadeiro. E na educação a gente tem que ser verdadeiro, né? A educação não é um lugar para a gente ficar contando histórias falsas, porque a gente lida com vidas. E hoje a gente vai falar muito sobre isso e a importância de se ter um olhar atento para as vidas de todos que estão no chão da escola. Victor, pode contar para a galera aí um pouquinho de quem é o Victor que está aqui hoje com a gente? Vamos lá, versão resumida. Versão resumida, porque assim, de fato, assim, eu tenho, né, uma experiência, tenho uma história muito longa, né, com a educação, com a escola e lugares diferentes, né? Então, hoje eu gosto muito de me identificar como professor, né? Que fala assim, na verdade, a gente tem vários papéis, né? Então, Sim. eu sou pai, eu sou marido, eu sou professor, estou como gestor, mas também sou facilitador, sou palestrante, a gente é várias coisas, né? Sim. Então, quando a gente às vezes vai se apresentar, para mim é um pouco difícil é, colocar, atribuir, né? Assim, olha, eu sou isso, aquilo, porque eu acho que a gente pode ser várias coisas, né? Mas professor é algo que eu tenho assim, um orgulho, né? De falar assim, olha, eu sou professor e gosto de intitular e me apresentar com esse nome, né? De professor. Então, estou há mais de 20 anos na educação, transitando entre escola pública, escola privada, terceiro setor, ONGs, né? Então, tive a oportunidade de conhecer diversos contextos em São Paulo, como facilitador, né, de professores, tive a oportunidade também de conhecer escolas em outros estados, né, praticamente aí o Brasil inteiro viajando. Então isso é importante porque vai abrindo o nosso leque, né, de conhecimento. Então hoje eu estou como gestor, mas sou também palestrante, facilitador, pai de 4 crianças, marido da Dani, e espero poder contribuir aqui com o seu podcast, né? E responder a expectativa aí do seu público, poder contribuir de alguma forma. Com certeza vai. Estão preparadas? Estão preparados? Vamos lá, mas antes não se esqueça de curtir, compartilhar. Pede para aquele seu amigo, para sua amiga se inscrever e vem aqui conversar com a gente, porque a educação é um assunto que todo mundo tem que falar. E só quando a gente der as nossas mãos é que as coisas vão começar a mudar de verdade. Então vem comigo. Vamos lá. Você já falou bastante, né, que você tem aí uma longa Sim, carreira na educação, né? E tem uma das coisas que me chama muita atenção para você, né, que não conhece o Victor ainda, ele foi meu coordenador, nós trabalhamos um tempo junto, e uma das coisas que ele sempre falou e ele sempre prezou é da parceria entre gestor e professor, né? E hoje você está no ambiente de gestor novamente, né? sim. E a sua escola Uhum. tem aí um grande gestor e reforça para a galera a importância dessa parceria, né? Eu sempre enxergo, né, a educação, né? A gente tem essas divisões, né? O grupo de professores, né, o time docente. Aí você vai ter um outro time que é o time gestor, que ele é composto lá pelo diretor, coordenador. Em Barueri, onde eu estou atuando
como gestor, a gente tem essa figura do orientador educacional, mas que não é comum, É né? verdade. É muito difícil. Acho que na região oeste que a gente está aqui, não sei se tem outro município que tem essa figura do orientador educacional, né? Depois É, você, eu desconheço também. então, em Barueri, no caso, tem, né? E você vai ter depois um outro time ali, secretaria, inspetores e tal, né? Só que, na verdade, todos ali, eles estão com um único objetivo, né? Sim, Que é impactar, influenciar, transformar a vida dos jovens e das crianças que vão frequentar aquele espaço. Então, existe uma divisão burocrático-administrativa, que a gente pode chamar assim, mas para o dia a dia ela precisa ser algo muito mais fluido, né? Essa conexão ali entre esses setores, né? sim. Então, o apoio tem que ser muito mais mútuo, né? Ali, tanto da equipe de professores, dos gestores, dos inspetores, secretaria, porque no final, né, o produto, digamos assim, né? Não gosto muito de usar esse nome produto, mas o produto da escola é o estudante, né? Então tá Exatamente. todo mundo com esse objetivo, né, ou precisa estar com a cabeça focada e com a consciência de que o nosso objetivo é um só, né? Sim. Cuidar daquele jovem, daquela criança, daquele adolescente, para que ele saia dali transformado, ou pelo menos melhor do que ele entrou, né? Então, por isso que a parceria e a colaboração entre esses setores é fundamental, né? E aí vai desde você não só cobrir as tarefas burocráticas, mas de também manter um clima institucional agradável, Sim. né? Porque trabalho, eu sempre costumo brincar, né? Eu falo, olha, boleto todo mundo tem para pagar, ou seja, E né? temos bastante. Boleto todo mundo tem. Então, a gente tem que trabalhar, a gente já está lá. Então, se a gente puder também criar um ambiente, um clima institucional que seja agradável, né? Isso também vai favorecer o resultado daquele produto final que a gente quer fazer, né? Fluir, funcionar bem, que é esse estudante que vai estar lá na escola. Verdade. Ao longo desses anos, tem alguma história que te marcou muito? Você fala assim, nossa, esse aqui, onde eu estiver, eu vou contar essa história. Olha, tem uma que eu sempre conto quando eu tenho oportunidade, né? E a hora que eu engrenar, vai sair no meu livro também. É uma dessas histórias que eu, Eu né? já tem retorno porque tem livro. Isso, em breve eu vou colocar esse livro aí, é, que é uma das minhas primeiras experiências, né? Não falei aqui na minha apresentação, mas a minha primeira disciplina, né, licenciatura, foi em música, né? Então, eu comecei muito cedo a trabalhar, dando aula de música para crianças e jovens, e dentro de escola, a partir de um projeto, né? Então a gente atendia dentro da escola. Por isso que eu comecei a escola muito cedo, né? Assim, Sim, dentro da escola mesmo, que é a realidade de uma escola, né? É, e essa experiência, ela atendia no município de Guarulhos diversas escolas e algumas bem afastadas, né? Guarulhos é uma cidade gigante. Então sim. tinha uma escola que eu atendia que era numa zona rural de Guarulhos. Então eu lembro que eu pegava, você imagina, né, um aeroporto internacional, uma cidade, né, acho que é a maior renda per Sim, capita ali, muito volume financeiro girando através daquele aeroporto internacional e tudo mais. Mas você pegava uma estradinha de terra, andava uns 5 quilômetros e lá você tem uma escola, assim, no meio do nada, né? E aí ali foi uma das minhas primeiras experiências como professor, né? E eu sempre fui muito metódico, né? Eu tenho buscado melhorar um pouco isso, equilibrar, né? E aí eu lembro que eu organizei tudo bonitinho, assim, né? Os instrumentos e tal, e eles tinham os lugarzinhos deles sentados, né? E, e aí, uma das aulas, porque nessa época era, não sei se você já pegou isso, se pra cá tinha, mas era 3 períodos, né? Era o período da manhã, aí tinha um período intermediário e o período da tarde, sim, né? Então eram 3 períodos. E aí, nesse período da tarde, às vezes quebrava assim a aula. Tipo, uma aula ela parava, tipo, sei lá, uma hora tem 50 minutos, né? Aí hoje a gente fala, ela tem 50 minutos, aí termina essa aula, tem um intervalo. Aí depois eles voltam. Então, nesse período intermediário, não dava, não cabia. Então, assim, eles tinham uma aula de 50 minutos, mas tinham 20 minutos de aula, e aí o intervalo era no meio dessa sim. aula. Aí eles almoçavam e ia. E aí,
eu sei que na volta, né, do intervalo, ficou um buraco lá, numa cadeira. Aí eu falei, pô, mas, né, cadê essa criança que tava aqui, né? Ela não voltou e tal. Fiquei um pouco preocupado, mas ao mesmo tempo também é, tinha, né, muito jovem a querendo reafirmar a minha posição, né, de Sim. professor. Não, como? Imagina, onde que tá essa criança que vai perder essa aula maravilhosa que eu vim aqui para dar? E nem era, né? Depois eu fui tendo consciência disso, mas a gente, quando é jovem, a gente, né, se coloca ali e tem uma mentalidade que não deixa a gente enxergar direito, né? Então eu fui atrás desse jovem. Aí fui e falei, pô, mas ele não voltou para aula assim, é bagunçado assim mesmo e tal, né? E aí a diretora, Edileuza, eu lembro o nome dela, assim, tô falando de quase 20 anos atrás, aí, ou mais um pouquinho. E, e aí eu falei, olha, como assim, né? O cara vai a hora que quer, né? Como é que é, né? Eu fui lá perguntar pra ela, e aí ela me puxou até o refeitório, e aí o menino tava lá, com um prato de macarrão, né? E aí ela falou, olha, ele já tá no terceiro prato dele de macarrão. Provavelmente ele vai comer o quarto e assim que ele terminar, eu mando ele para sua sala, porque a única refeição que ele tem no dia é aqui na escola. Então ele vai terminar e depois eu mando lá. E aí isso me marcou profundamente, assim, porque eu tive digamos, pancada, né? Esse soco na cara Sim. muito cedo, né? De falar, poxa, enquanto professor, né, jovem professor, eu não tenho nada para ensinar para essas crianças. Percebe? Eu não tenho nada para ensinar para essas crianças, porque é, eu aprendi que eu preciso, antes de querer ensinar alguma coisa ou me propor a compartilhar algum tipo de conhecimento, eu preciso primeiro descobrir qual que é a necessidade desse jovem, entende? Então, isso eu já aprendi muito cedo. Então, acho que sim, é um. Não sei se eu posso chamar isso de um conselho, mas se alguém for entrar na educação um dia, já trazer isso como uma perspectiva, sabe? Porque faz toda a diferença, né? Quando Sim. você entra numa sala de aula e você, primeira coisa que você tenta descobrir, olha, qual é a necessidade desse aluno? O que ele precisa, né? E aí acho que isso tira a gente um pouco daquele lugar do ego, né? Eu sou professor, eu sou detentor dos saberes, né? Então isso acho que é algo que me marcou muito, uma experiência que eu vivi e que me marcou muito, até porque não vim de uma família abastada nem nada, mas não sei o que é passar fome, por exemplo, Sim. entendeu? Então, são realidades muito diferentes, né? Então, isso me marcou muito e principalmente marcou a minha construção enquanto professor, sabe? Então, acho que essa é uma das coisas que eu, sempre que eu posso, tenho oportunidade, eu compartilho. É, tá vendo? A gente já conversou sobre isso aqui, eu já conversei com outras profissionais da educação com relação a isso, né? A quem tá em casa fala, não, eu tô no conforto do meu lar, isso que eles estão falando não é real. É real, sim. Nós temos crianças que ainda hoje elas precisam da escola para se alimentar, né? É uma realidade distante de muitas famílias, graças a Deus, que Deus abençoe, cada vez vocês tenham mais coisas na sua casa, mas é uma realidade muito presente na vida de muitas crianças, infelizmente. Então, às vezes a gente recebe uma criança nervosa, estressada, né, na escola e a gente, no calor ali daquela agitação, não consegue pensar sobre isso. Sim, Mas isso é uma condição. Às vezes aquela criança saiu de casa sem se alimentar, né, dormiu sem se alimentar, sim, presencia situações de violência dentro de casa e vai para a escola. E sim. aí, quando chega na escola chutando balde, e aí entra a figura do orientador. Fala um pouquinho sobre a figura do orientador que agora você está vivenciando essa experiência. Eu tô agora nessa experiência do orientador educacional, né? Que eu gosto, acho que assim, é um lugar que eu também. Na verdade, tudo na educação eu gosto muito, né? Eu tenho muita clareza de que do meu papel, né? Mas esse tem algo que tem me prendido um pouco mais, que é essa relação do orientador educacional na relação, né? Com as famílias Sim, e com as crianças em, de fato, ir para essa dimensão que eu comentei agora da necessidade. sim, Porque nesse lugar, a gente estreita a ponte com as famílias, a gente vai conhecendo o contexto familiar desse aluno, a gente vai conhecendo as dificuldades,
a gente vai conhecendo a história e experiência de cada família, né? Então, acho que a orientação educacional, né, além dela ter fazer esse papel, né, de também apoiar esse estudante na parte acadêmica, né, também, que a gente também olha para isso, né, de, poxa, deixa eu acompanhar esse aluno, ele está com uma dificuldade de aprendizagem, o que que a gente Sim, pode fazer, que tipo de programa a gente pode também encaminhar, né? Então, a gente olha também para essa parte acadêmica, mas tem me chamado muito a atenção essa proximidade das famílias e dos estudantes que vai conhecendo, a gente vai conhecendo uma realidade, né, mais profunda dessas famílias, porque a família também acaba enxergando nesse lugar ali, um orientador, um espaço de fala, né? Um espaço de poder conversar, de dialogar, de ser ouvido, né? sim, Então, eu acho que os municípios vizinhos, ou no Brasil, ou né, os nossos políticos, ou que estão implementando as leis sobre educação, precisa pensar bem assim de repente tornar isso de fato algo, a figura do orientador educacional nas escolas. A gente tinha uma amiga em comum, se você vai lembrar lá da nossa escola, que era a professora que fez um intercâmbio para os Estados Unidos. Não sei se você vai lembrar dessa professora. acho que eu sei quem é, mas eu não lembro o nome. É. E aí ela comentou que ela fez esse intercâmbio lá e ela falou que o grupo que foi com ela, de fato, e eram de vários estados e tudo mais, não tinha essa figura. E ela falava, ah, minha escola tem, não sei o quê, né? E que nos Estados Unidos, por exemplo, é o comum, mas é muito assim, como se fosse aquele conselheiro, como se fosse um conselheiro Sim, tutelar, né, ali e tal, mas ele tá na escola, né? Então é uma figura muito importante para de fato fazer essa ponte, né? Que eu falei, olha, vamos olhar a necessidade aqui e como a gente trabalha para atender a necessidade desse aluno, né? É claro que o ensino, quando a gente fala ensino personalizado, é difícil, né? Principalmente falando numa rede sim. gigante e tudo mais. Mas existem possibilidades, né? Então, quando a gente conhece a nossa comunidade, conhece quem é o nosso aluno, a escola começa a pensar um pouquinho melhor em que tipo de intervenção que ela vai fazer, né? Então, olha, acho que isso aqui pode funcionar melhor, né? Porque mesmo numa cidade é, menor, com menos escolas, dependendo da região que você vai estar, você vai ter contextos bem diversos, né? Então, Sim. acho que ter uma figura que possa se aproximar das famílias, conhecer as realidades, da comunidade é algo que pode contribuir bastante para os desafios que a educação tem hoje. E aí, um dos desafios é exatamente esse, né? Porque os conflitos que acontecem dentro da escola, eles vêm através desse atrito, família e escola. Muitas vezes a gente tem esse conflito, né? Então, a figura do orientador, ela vai agir exatamente aí, nesse ponto de equilíbrio. Então, peraí, eu sou um representante da escola, mas eu também tenho que ver esse lado da família. Então, como que a gente vai deixar uma situação amigável aí para todo mundo, né? Sim. Dentro desses conflitos, né? Você tem encontrado muitos desafios na conversa com as famílias? Você sente isso? Existe diferentes tipos de desafios, né? Porque assim, que nem eu falei, os contextos familiares ou dependendo da comunidade, das famílias que a gente tem, às vezes dentro da mesma escola, tá? Sim, A gente vai ter também uma gama de pessoas com experiências diferentes, com vivências diferentes. Então, assim, não é algo que dá para a gente padronizar, né? Então, todo diálogo ele precisa ser ali, no presente, né? Com aquela família, ouvindo aquele momento, né? Então, é, agora, os conflitos, eles vão desde, assim, acho que um dos maiores desafios é a comunicação, sim, né? Porque às vezes a palavra que é escolhida, o tom de voz que é escolhido ali em sim, algumas situações, numa situação que poderia até ter sido resolvida rápido, assim, uma coisa que nem era tão grave, se torna um problema grave a partir das escolhas, né? sim, E a partir das, acho que algo que acho que é importante desenvolver nesse lugar quando você se pretende a partir para uma resolução de conflitos ou entender uma situação
você ter a sensibilidade para fazer a leitura, porque talvez naquele momento é o momento de não dizer nada, Só né? escuta. Então assim, e que é dificílimo, né? Porque às vezes numa conversa, na nossa cabeça tá muito claro o caminho, né? Sim, Olha, faz assim, faz assado, eu já sei, eu já vivi essa experiência e tal. Só que não é claro para o outro, né? Então, exatamente. dependendo de como a gente conduz a conversa, pode se tornar grandes conflitos, né? Então, desenvolver essa sensibilidade, essa percepção de você falar o momento em que você deve falar, o momento em que você vai só ouvir, né? O momento em que você precisa se impor também, porque, como você disse, né, nós somos representantes da escola. Sim, Então, algumas coisas a gente vai precisar se impor. Não, peraí, isso aqui não, porque a gente vai esbarrar na legislação. Isso aqui é garantia de direitos, isso aqui não pode ser dessa forma. Então, dependendo da situação que a gente vai encontrar, a gente vai ter que agir de forma um pouquinho mais enérgica também, né? sim, Então, é um desafio. A comunicação, acho que ela é fundamental. Desenvolver essa habilidade de comunicação, né? Que é uma das competências socioemocionais, né? A comunicação. Desenvolver ela é fundamental, não só para o orientador, mas para o professor, para os gestores, para todo mundo, né? Para todo agente que está dentro da escola. Porque às vezes é uma bobeirinha lá no portão, entendeu? Que vira um problema gigante porque não escolheu a palavra certa, né? Ou achou, né? A gente fica muito ali no achismo, não, porque eu já fiz isso, é uma brincadeirinha que eu já fiz e não achei que ia ser tão grave e tal. E aí acaba virando um negócio gigante para você ter que resolver depois, chamar todo mundo, né? é. Então esse é o grande desafio. Eu vejo muito a figura da orientação como um filtro, né? Chega a informação, aí filtra, pensa sobre aquela Sim, situação e aí sim, vem aqui, vamos chamar todo mundo e vamos resolver essa situação, sim, né? sim, Eu acho muito legal, acho importante também que você falou, né, de terem que seja uma figura em todas as escolas, porque muitas vezes eu já vi outras unidades que não têm a figura e aí sobrecarrega o coordenador. com Porque aí certeza. o coordenador, que teria que ter uma função ali mais voltada para o pedagógico, ele acaba tendo muito tempo ali voltado para a orientação, porque é o atendimento com as famílias, e aí a parte pedagógica acaba ficando um pouco de lado, Sim, né? E falando nesse olhar pedagógico agora, né? Você já teve a experiência de coordenador. sim. Hoje, se você tivesse que montar um currículo para as escolas, né? Você recebeu essa missão. Agora você está lá no MEC, você que vai cuidar do nosso currículo. Vixe, Qual muito difícil. seria um ponto assim que você fala, esse aqui não pode deixar de ser trabalhado? Olha, acho que esse podcast vai ser pouco para a gente entrar nesse assunto, mas vou tentar colocar um pouco o que eu penso, né? E deixando claro para quem está assistindo que eu penso é meu, né? Sim, Não é verdade absoluta, não tenho pretensão de dizer que é o correto, mas assim, eu investiria muito nas competências socioemocionais, né? Na questão da comunicação, na questão da autoconfiança, é, porque o um dos problemas, né, que eu percebo, pelo menos nos lugares em que eu passo, né? E aí tô falando mais do ensino público, né? Embora eu sim, conheça a realidade também do ensino privado, mais do ensino público, né? Acho que a gente entrou num ciclo muito complicado, né? Porque assim, o desafio hoje é melhorar a qualidade da educação na escola pública. Como que a gente melhora a educação na escola pública? Com investimento, sim, né? E em diferentes esferas, né? Desde recursos para parte estrutural, capacitação, ou até mesmo a remuneração dos profissionais da educação, né? Então, é recurso, é dinheiro. E a distribuição desses recursos, ela vem a partir do famoso IDEB, né? sim, Que mede a proficiência de português e matemática no Brasil, né? Eu não enxergo isso como uma boa escolha, né? Porque, assim, lógico, eu entendo que é um instrumento e que é importante ter esse instrumento para a gente poder ter um panorama
da educação no Brasil. Sim, Mas o problema é que, junto com isso, está atrelado a distribuição de recursos também, né? Então, isso força um pouco a, as instituições, né, educacionais perseguirem essas metas, né? sim, Então, sabe, você fica perseguindo aquilo, ó, a gente precisa subir, precisa subir, precisa subir, precisa subir, sem refletir se a gente está subindo na parede certa, né? exatamente. Sem refletir se a nossa escada está encostada na parede correta, né? Então a gente só quer subir, né? Por conta dessa questão que eu mencionei do recurso. Então, eu vejo que a escola hoje ela precisaria buscar investir ou equilibrar, né, essa questão de distribuição de recursos num olhar um pouquinho mais amplo. E se eu tivesse que montar um currículo, eu ia tentar equilibrar essas competências, né? Sem ser a questão que eu acho que é importantíssimo. O cara ler, o cara saber fazer cálculo, precisa, não só para fazer cálculo, mas o quanto isso é importante para a formação dele, para a mente, para a construção do Sim, raciocínio lógico, da criatividade, né? Porque às vezes, olha, não é só cálculo, a matemática você tem aí também. O cara pode desenvolver criatividade ali, né? O pensamento lógico. Então, é, é, mas eu investiria um pouco nessas outras habilidades que geralmente ficam um pouquinho mais de escanteio, né? Que é o que a gente falou: comunicação, saber se relacionar, criatividade. Então, coisas que talvez o mundo esteja caminhando um pouco mais para esses desafios, né? Então a sim, gente vê, embora a gente saiba que são coisas pontuais, a gente vê que as grandes instituições elas têm olhado um pouquinho assim mais para esse lado. Hoje em dia, antes era assim, poxa, o cara se formou na USP, o cara se formou não sei aonde, olha, né? Já era uma estrelinha de destaque. Hoje eu vejo que já não é tão relevante. Já é mais assim, olha, preciso que você consegue resolver problemas, você consegue trabalhar bem em equipe, você consegue se comunicar com o seu time sem que ninguém avance em você, né? é isso aí. Então, eu buscaria montar um time lá no MEC que olhasse com bastante cuidado para esse tipo de currículo, sabe? Sim, é isso aí. E não foi à toa que eu perguntei isso, né? Porque o Vitor também tem um trabalho muito interessante que fala sobre a saúde dos profissionais da educação, dos professores. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque nós temos visto aí um número gigantesco de professores que se afastaram por problemas de saúde, né? E o seu olhar agora, né? Tanto de professor, você tem colegas que estão nessa situação e agora na sua escola como gestor, né? Como conduzir essa relação dentro da escola? Porque o professor, ele pede socorro, né? Eu falo porque eu tô no lugar da professora, né? Sim. Então, a gente olha para o gestor e fala assim: agora me ajuda, porque essa situação eu não tô conseguindo levar. E algumas questões a gente vai acumulando, 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 e aí vai repercutir no corpo. Esse também é um outro ponto, né? O Matheus, que é um amigo meu, eu não sei se eu cheguei a comentar dele, mas é um parceiro de trabalho, né? Depois eu vou até indicar, traga ele aqui no Por seu favor, podcast. Matheus, convidadíssimo. Isso. E ele sempre trabalhou em escola, muito dentro do setor privado, né? E eu também conhecendo o setor privado, mas atuando mais no setor público. E a gente sentava e ia conversar e a gente percebeu a questão de que os problemas eram os mesmos, né? Então, assim, não é que é uma escola particular ou que é uma escola pública. Os desafios e os problemas que os professores traziam eram da mesma natureza. O adoecimento desses professores, tanto na escola privada quanto na escola pública, igual, né? A pressão, a a insatisfação e tudo mais, Sim, isso ia gerando a ansiedade em relação ao cumprimento de prazos e metas e demandas, né? Era igual. Então a gente começou a pensar bastante junto sobre isso, né? E, e olhar, falou, poxa, se esse cara, né, é o responsável, né? O professor é o responsável de impactar positivamente a vida desses jovens e das crianças, se ele não tiver bem, né? Qual é a chance dele entregar
de fato, uma aula ali de qualidade, né? Sim, Mesmo que ele tenha capacidade, mas e aí não tô falando do professor que vai fazer com má vontade, não, é porque ele não acaba não tendo condições mentais, psicológicas, digamos assim, para de fato conduzir aquela turma da melhor maneira, porque ele vai adoecendo, né? A gente sim, fala, poxa, todo professor que entra na carreira, ele entra com aquele brilho no olho, né? De olha, de transformação, eu quero mudar e tal. Só que vai acontecendo, ele vai conhecendo algumas questões dentro da educação complexas que vai meio minimizando um pouquinho essa força que ele tinha, né? sim, E aí, se ele não é, se fortalecer, porque aí vem a história toda do autocuidado, né, da saúde dos professores, se ele não se fortalecer, ele vai adoecer. E um professor adoecido, a gente automaticamente é uma turma que não vai conseguir ser contemplada com um ensino de qualidade, né? Porque o professor não vai estar na sua plena condição de oferecer o melhor que ele tem, o potencial que ele tem ali, né? Então, olhar para a saúde dos professores hoje tem sido algo que a gente tem feito, né? Digo, o Matheus e eu, a Camila também, que é minha irmã, a gente tem um time lá de pessoas que trabalham com a gente, tem sido um ponto assim muito forte, né? Então a gente tem ido nos lugares, tem conversado, tem falado, e a gente tem tido esse feedback, né? O pessoal fala, poxa, não tinha parado para pensar, não tinha olhado, né, nessa perspectiva. Então, já em 2017, né, Matheus e eu, nós fizemos uma palestra na Alesp, lá em São Paulo, e o número de professores afastados já era gigante sim, naquela época, né? E a gente nem tinha passado pelo fenômeno pandemia ainda, né? Que exatamente. colocou as pessoas também, né? Principalmente a classe dos professores ali, num adoecimento coletivo, né? Primeiro pela angústia, é o que todo mundo viveu, não só os professores, né? Mas é que a dinâmica do professor, que é essa do contato, de estar junto, né? Todo dia, porque tem gente que trabalha com o seu computador, né? Exatamente. E não, o professor trabalha com as relações, né? Com as pessoas, com o olho no olho. E aí tirou isso de uma vez, né? Dessa função, foi bem desafiador, né? Então, muitos professores também iniciaram um processo de adoecimento pós-pandemia, né? Ansiedade, depressão, tudo mais. Então, a gente tem buscado, né, com o nosso trabalho lá na Saber Educar, oferecer palestras, workshops, cursos que olhe justamente para isso, né? Para um ambiente em que o autocuidado, a colaboração é um dos pilares e o autoconhecimento, né? A gente trabalha com esses três pilares: autocuidado, autoconhecimento e colaboração. Que isso seja implementado na instituição para contribuir para minimizar um pouquinho é, esse desafio, né? Hoje que a gente tem das, digamos, doenças modernas aí, né? Hoje acho que talvez até mais, a gente falava muito depressão, né? Sim, Agora a gente vê que a ansiedade, é muita ansiedade, a gente tem, né? Tá vindo até dos pequenininhos, assim, as crianças, pô, crise de ansiedade e tal, porque é um mundo acelerado, né? Então, esse trabalho a gente tem considerado fundamental e os nossos feedbacks, assim, das instituições que a gente tem passado, tem sido muito positivos, né? Da gente pegar tanto ali na avaliação formal que a gente faz, né? Quanto no pós, né? Os professores falam, poxa, nossa, foi muito bom, né? Aquela fala, porque agora eu vou começar a olhar mais para isso, que eu não tinha me dado conta, né? Então, a gente vê que, assim como a gente comecei falando da necessidade do educando, né? Do aluno, sim. a gente precisa agora também olhar para a necessidade dos professores, dos docentes, né? Qual a necessidade dessa galera que está lá todos os dias, né? E como é que a gente pode contribuir para atender essa necessidade para que não chegue no que está previsto aí, o tal do apagão Sim. da educação, né? E aí eu vou falar pra você e pra todas as pessoas que estão nos ouvindo, como é difícil estar nesse lugar. Porque quando o professor adoece, ele se sente muito mal primeiro porque ele adoeceu. Ele não queria adoecer, Sim, né? E ele é muito julgado.
ele tem um olhar ali exatamente por essa questão. O professor ele está lidando com as vidas ali, ele precisa deixar a sua sala de aula e aí ele sofre esse julgamento por parte das famílias, por parte até mesmo, infelizmente, de alguns gestores, né, que não são compreensíveis com essa questão. Às vezes os professores vão passar em médicos e são humilhados, né? Então é uma questão que está muito crítica. É gritante o que está acontecendo, né? E as pessoas falam sobre isso, mas elas têm poucas atitudes com relação a isso. Então, eu acho que essa tomada de consciência do professor, do educador, ela é muito importante, porque você é muito importante no ambiente escolar, mas você é muito importante na sua casa, na sua família, então você precisa ter essa tomada de consciência e falar assim: eu preciso me cuidar, eu tenho uma vida, ser professor é lindo, é maravilhoso, mas eu preciso olhar para mim. Então, infelizmente, a gente tem perdido muitos colegas por não ter tido essa tomada de consciência e falado, não, parou. A partir daqui, eu vou me cuidar, eu vou me tratar e eu vou voltar um professor renovado. Porque eu preciso voltar com saúde. Não Sim, adianta eu continuar sim, capengando, com né? certeza. E aí, hoje, para falar para um colega, falar para a sua equipe, falar assim, olha aqui, galera, vamos fazer uma... Vou dar uma dica para vocês. Qual seria a sua dica? Olha, em relação ao autocuidado, né? Acho que você falou, tocou num ponto importante, né? Acho que a primeira coisa é buscar, buscar um estilo de vida, né? Que te contemple enquanto ser humano, né? Não enquanto o profissional, né? Embora assim, eu sei que é difícil, às vezes a gente praticamente não dá, né? A gente não existe a Rosiane professora e a Rosiane mãe, é a mesma Rosiane em lugares diferentes, em Sim, papéis diferentes, né? Então, é difícil separar, né? Mas eu vejo assim que tudo precisa começar olhando para essa dimensão humana, né? Você enquanto ser humano, né? Olhando para suas necessidades. E aí isso envolve também o contexto familiar, os filhos, o marido, aquilo que é o lugar, a família é o lugar de acolhimento, né? Ali. Então, não dá para você viver uma vida frenética, que nem eu brinquei ali a história dos boletos. Se a gente for viver uma vida só para pagar boleto, é uma vida que, na minha opinião, não vale a pena, né? sim, Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? No ambiente coletivo, eu diria assim, primeiro o professor buscar atividades na dimensão pessoal dele que faça bem enquanto ser humano. Então você vai ver, tem professor que gosta de dançar, quando a gente faz os encontros, a gente vai descobrindo. O professor gosta de dançar, o outro gosta de cantar, o outro gosta de bordar. Então, assim, existem coisas que cuidam dessa dimensão emocional, né, do professor ou do ser humano, né, que às vezes elas são negligenciadas ou esquecidas por conta da rotina de trabalho. sim. Né? Então eu fazia, né? Muito comum a gente fazer encontro com os professores. Ah, mas eu fazia dança. Parou. Não sei por que eu parei, né? Na verdade, parou por conta do excesso de trabalho, né? Ah, eu gostava de cantar. Por que parou, né? Então, é, buscar essas pequenos prazeres, né? Individuais ali que te confortam, né? Tanto fisicamente como espiritualmente, é um primeiro passo, Sim, né? Porque depois, à medida que você vai desenvolvendo isso, vai se conhecendo, vai buscando novas estratégias, isso vai refletir no seu trabalho, entende? Automaticamente. Se você começa a ter uma qualidade de vida um pouco mais saudável, e quando eu digo saudável, não estou falando só de alimentação, estou falando da mente mesmo. Cuidar da parte intelectual, cuidar da parte espiritual, sim. cuidar da parte física, tudo, né? A gente é um ser integral. Então você começa a cuidar dessas dimensões na sua vida pessoal, e aos poucos você vai transferindo isso pro seu cotidiano profissional. Uma coisa vai apoiando a outra, né? Então, é, quando a gente não aprende, né, por exemplo, a priorizar na nossa vida pessoal, o que é importante, né? Olha, o que é importante para mim, Vitor?
O que é importante para mim, Rosiane, de fato? O que é importante que eu não abro mão? Quando eu entendo isso e eu priorizo, automaticamente eu vou fazer isso no meu trabalho. Olha, o que é importante no meu trabalho? Eu aprendo a priorizar também. Porque na educação, a gente sabe que se a gente deixar, a gente é consumido pelas urgências, a gente é Sim. consumido pelas demandas emergenciais. E geralmente o adoecimento vem desse lugar, né? Então, buscar talvez primeiro, se eu pudesse, se é que isso é uma dica, né? Mas pudesse dar uma dica, assim, busca se conectar primeiro consigo mesmo, né? Olha para dentro, vai buscar atividades que você fazia, principalmente quando era na infância. Eu, por exemplo, eu gosto muito de jogar bola. Só fui entender depois de adulto por que que eu gosto tanto de jogar bola se eu nunca fui profissional e tal. Porque o futebol, na minha história, ele tem uma coisa que ela se conecta com uma ferida emocional minha, que eu fui buscar o que que era, aí identifiquei, entendi. Então, hoje não importa com quem que eu tô jogando, ou que time que é e tal, mas é algo que me faz bem enquanto pessoa. Então, pode ser numa atividade física, pode ser na leitura do livro, pode ser numa meditação, pode ser num devocional. Você pode buscar em vários caminhos, entende? E aí, à medida que você começa a cuidar dessa dimensão, primeiro pessoal olhando para si, aos pouquinhos você vai migrando para o ambiente de trabalho também, né? Entendendo como é que as coisas funcionam e como que você pode tocar um ambiente de trabalho pesado, que é o da educação, de forma mais leve, né? E é tão engraçado, né? Porque é assim, quando a gente está na educação, a gente está trabalhando com questões tão importantes, né? Que são os sonhos, a vida, o aprendizado, a mudança, a transformação, mas traz com ela toda essa responsabilidade que se você não souber lidar com tudo aquilo, você acaba perdendo, né? Sim, Um lugar que sim. você poderia ser tão gostoso, fica pesado, fica cansativo, né? E aí a gente vem aí trazendo essa discussão para os colegas. Então, volte, né, o olhar para você, para sua saúde, veja até onde dá, né? Não tá dando mais? Para. Sim, com certeza. Isso aí são escolhas, né? A gente vai fazendo escolhas. E eu falei, é engraçado que eu tenho uma história que eu sempre conto da minha esposa, né? Que ela trabalhou um tempo num lugar assim que não estava indo bem, não estava fluindo, levantava assim muito já desanimada, né? E ela estava grávida da nossa caçula. E aí isso virou uma preocupação muito grande, né, para mim, mas para ela principalmente, para mim mais por conta do estado emocional dela Sim, e para ela por conta de que uma criança numa família, qualquer família, ela representa o quê? Mais despesa, né? Mais despesa. Embora seja uma benção, né? sim. Criança é uma benção, mas de fato é o quê? Mais despesa. Ela falou, poxa, como é que eu vou largar o meu emprego agora que eu tô grávida e tal, e ao mesmo tempo num ambiente que ela não estava se sentindo bem e tal. E aí, em determinado momento, a gente sentou e conversou e a gente decidiu, falou, olha, larga, larga, vai dar certo, né? A gente vai se virar, vai achar outra coisa e tal. E aí largou, porque assim, pediu as contas mesmo. Então, sem receber nada, entendeu? Pediu as contas. E hoje a caçula já tá com 7 anos, né? Linda, Linda. maravilhosa e tal. Então, assim, às vezes a gente se prende muito também nos medos, né? Ali. Mas Sim, de fato que se a gente tiver ali uma boa intenção, se a gente sabe das nossas escolhas, o universo, né? Cada um chama do jeito que quiser, né? O universo, Deus vai meio que colocar as coisas no caminho, no eixo, sabe? sim. Então, isso é melhor, né? Às vezes enfrentar alguns medos, alguns desafios, do que ir deixando, porque senão você pode chegar num ponto em que você adoece e aí você não vai ter nenhuma coisa e nem outra, né? Então, isso a gente fala muito com os professores, né? Porque, como eu falei, quem está na profissão, né? E é uma profissão maravilhosa, no sentido de dar contribuição, né? Sim, Deixar claro aqui, porque o pessoal vai achar que eu tô falando da parte financeira. Aí não, é maravilhosa no sentido da contribuição que esse profissional dá para a sociedade, né? Ali, exatamente. e que é algo que você não vai. Dificilmente você vai encontrar, né, em outros lugares, assim, porque eu lembro quando eu sempre trabalhei com as crianças, né? E a gente fazia uma apresentação assim, e
no final os pais vinham e falavam assim, olha, Deus te abençoe, Deus te abençoe, que Deus faça o melhor na sua vida. Cara, você recebia isso, você fala, cara, não tem como minha vida dar errado, porque o que eu Sim, faço contribui tanto com essas pessoas que a positividade que emana disso, né, vai reverberar em mim em algum momento, né? Então, a gente precisa ter isso, né? Não ficar preso ali em alguns nos medos, deixar as suas escolhas ali mais conectadas com o que você está sentindo no momento do que com as coisas mais práticas, pragmáticas, contas, dados, metas, objetivos e tal. Porque, que nem eu falei, a gente começou a falar ali um pouco antes, né? Que a gente conversou um pouco. Será que eu tô apoiado, né? Tô subindo e tô apoiado com a minha escada nessa parede, a parede certa, né? Será que não era do outro lado? E aí, o arrependimento é algo muito ruim, né? Da sim. pessoa, de repente, trilhar um caminho inteiro e falar, poxa, não era isso que eu queria, né? Porque o tempo é algo que não volta, né? Então, quanto antes você ter clareza disso e começar a fazer as escolhas, não, olha, não, isso aqui eu não aceito mais. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Olha, não, isso aqui eu não vou fazer, não vou mais agir dessa forma, não vou mais aceitar esse tipo de. Ou vou diminuir minha carga de trabalho, né? E aí vou me virar assim, vou buscar, vou empreender, que é outra dimensão. Talvez no próximo podcast a gente fale, É isso né? aí. Porque a dimensão, por exemplo, do autocuidado, ela vem também, tem vários núcleos, né? O empreendedorismo é uma delas, Sim. né? Quando eu coloco de cabeça, eu sou professor, mas eu também empreendo em algo que faz bem para mim. Então eu também estou exercendo ali o autocuidado, né, nesse lugar, sabe? Então, à medida que eu vou avançando nesse nível de consciência, de autoconhecimento, eu vou deixando a vida um pouquinho mais fácil de encarar, né? O mundo já é tão difícil, né? Então, Bem, se eu bem conseguir deixar um complicado. pouquinho mais leve, né? Quem que não gostaria, né? É, é verdade. E aí, hoje nós trouxemos esses dois livros, O Poder do Subconsciente, né, para que a gente possa trabalhar aí questões importantes na saúde, na questão financeira, na vida familiar, né? Muitas coisas começam aqui, né? Todas, né? Todas as coisas aqui. E aí ela leva para diversos caminhos. Então, tendo um pouquinho de conhecimento ali nessa área, a gente consegue até mesmo buscar a ajuda correta, Sim, né? Você consegue perceber, opa, peraí, eu posso ir por esse caminho, mas eu também tenho esse, né? E quem sabe todos eles, né? Mas que a gente busca entender um pouquinho de como está a nossa mente, como que a gente está trabalhando. E liberte-se dos seus medos. E aí você falou uma coisa importante do empreendedorismo. Muita gente tem medo de empreender, né? sim. E quando você se descobriu um empreendedor da educação? Olha, tudo na educação para mim veio muito natural, né? Muito natural, assim, desde quando eu comecei que nem eu estudei, que nem eu comentei, eu estudei música. E aí você estuda música muito pra si, né? Você quer tocar, você gosta da experiência e tal. E acabou que eu fui convidado para ser multiplicador de um projeto em que eu trabalhava com música. E ali eu tive a minha primeira experiência antes de ir para a escola, né? Então era tipo um projeto social. Então eu fui multiplicador ali primeiro. Então já comecei a ter essa experiência de estar com as crianças antes de ir para a escola, né? É, e aí fui seguindo, fui interessando pela educação, e, né, fui conhecendo espaços diferentes, escolas. é, e, e aí, em algum momento, eu acho que uma das vantagens, né, que eu tive na minha trajetória foi poder, de fato, assim, transitar por muitos espaços diferentes, né? Isso, a disciplina de música me deu esse presente, né? Porque como não era todos os lugares que tinham música, né? Por exemplo, aqui quando eu vim para Barueri em 2009, se eu não me engano, era um dos poucos municípios que já tinha música Sim. antes da obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, né? Então, é, é, eu comecei a perceber, né, na verdade, transitando nesses lugares, as equipes gestoras, os professores, comecei a dialogar muito com essas pessoas, né? E aí, em um determinado momento, conversando, né, ali,
a diretora falou: você não quer falar com os pais? Não, você não quer conversar com as famílias? Monta aí uma aula, alguma coisa assim. E aí eu comecei a dialogar, né, e compartilhar coisas com os adultos, né? Primeiro com as famílias e depois com os professores, porque eu entendi que existia uma necessidade, né? Como eu disse para você, o nosso pilar lá na Saber é o autoconhecimento, o autocuidado e a colaboração. Então eu percebi que existe uma necessidade que, embora, né, a escola seja um ambiente colaborativo por natureza, né, muitas vezes ela é mais individual, né? Muito. Porque às vezes o professor se fecha na sala dele, Sim. se tranca e ele fica ali, leva um mundinho dele, é ele, a sala dele e tal. E aí as escolas e as instituições deixam de aproveitar essa potência que é trabalhar num ambiente de fato colaborativo, né? Onde você tem apoio dos seus pares, apoio dos gestores, apoio da galera né, ali dos inspetores, da secretaria. Então, o ambiente colaborativo ele é muito mais saudável, Sim. né, para o trabalho. E aí eu comecei a conversar, fazer algumas formações para professores, né? E os feedbacks eram muito positivos. Então eu comecei a empreender, a investir nisso, né? A focar o meu tempo e energia em construir o material, em construir uma metodologia, né? Então hoje a Saber Educar ela tem essa metodologia de olhar, né, para o autocuidado, para o autoconhecimento e colaboração como um método de desenvolvimento pessoal que vai impactar o ambiente profissional, não tem como, né? Porque eu falei, nós não somos duas pessoas, nós somos Sim. uma pessoa só. E aí começou a dar certo, começou a surgir convites, né? As pessoas participavam e a gente vai trocando ideias, as pessoas vão gostando, né? Então eu continuo investindo ali. Então hoje eu tenho, além da Saber Educar, sou facilitador também da Somos Educação, né? Uma empresa de educação aqui de São Paulo que também tem um produto muito bacana, que é um produto de competências socioemocionais que está hoje no Brasil e no mundo, olhando para esse lugar, né? E faço parte desse time que eu gosto demais, assim, da metodologia e do trabalho que eles oferecem. E então eu acabo atendendo outras escolas mais no núcleo privado, né? E agora, com a Saber, a gente vai para as escolas públicas, a gente vai para as instituições onde tenham centro de juventudes, onde tenham famílias, né? Para falar não só de competências socioemocionais, né, mas de outras habilidades, como comunicação não violenta, né, resolução Muito de legal conflitos, também. né? Então a gente vai tocando nesses temas aí, tanto para a equipe quanto para as famílias. Então, às vezes, as pessoas me convidam assim: olha, preciso que você fale de comunicação não violenta para as famílias. Ou, às vezes, chamam: olha, eu preciso que você fale da CNV pro time pra minha equipe, porque é onde que eles vão identificando o conflito, a gente vai sendo convidado, né? Então, graças a Deus, eu tenho tido alguns convites assim frequentes, né? E assim, só não consegui expandir muito porque eu tenho esse compromisso, né? Sim. Do meu trabalho enquanto gestor. A escola demanda muito tempo, muita dedicação. Você sabe disso, você foi gestora também. Sim. Então, escola, principalmente quando a gente está nesse lugar do corpo gestor, ela demanda muito, né? Muito tempo, muito trabalho e tudo mais. Então, eu não consegui investir mais ainda nesse processo, mas é algo que sempre aparece ali, um convite, algo assim, e eu vou mantendo em paralelo, né, na medida que a gente consegue organizar. E eu fico muito feliz e deixo a dica aí para os gestores, né? Pessoal das secretarias de educação, né? Que nos acompanham, tem uma galera que acompanha. Então, por favor, chame a empresa do Vitor, faça uma palestra com os seus professores, né? Com certeza vocês vão estar ganhando muito. Eu vou ficar muito feliz. Depois você pode falar seu Instagram, tudo direitinho. Meu Instagram é o @VictorHugoMunoz,
NOZ, tem na verdade 2 Zs lá no final. Eu não sou um dos caras mais ativos, assim, nas redes, né? Ah, mas o povo te É, acha. eu ainda quero ver se uma hora eu dedico um tempo para organizar, né, essa questão das redes sociais, mas tem uma galera lá, eu gosto muito das redes pelo poder da conexão mesmo, né? De você se conectar com as pessoas, de você poder ter o contato, de perguntar, de acompanhar e de compartilhar, né? Acompanho Sim. você e seus podcasts aí sempre. Então, acho Muito que obrigada. a rede é importante, né? Você ter isso. Mas quem quiser me seguir lá, Victor Hugo Munoz, com 2 Es lá no final, e no Instagram. E aí, se a gente se conecta lá, conversa, se eu puder contribuir de alguma forma, pode me chamar lá, que é a hora que dá um tempinho, eu sempre gosto de trocar mesmo, responder a galera ali. Muito bem, a gente vai deixar na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar e divulgar, né? Porque é muito importante a gente ter empresas que foquem, né, no que vocês estão trabalhando, né? Sim. Porque para que a gente possa trabalhar de uma maneira boa, saudável, a gente precisa ter esse olhar, né? A escola ela é um lugar bom, ela pode ser muito melhor se a gente tiver um trabalho com um olhar acolhedor, né, que vai ali ver as pessoas, enxergar além do profissional as pessoas. Teve uma amiga que veio aqui, ela é professora lá também com a gente, e ela fala sobre a pedagogia sistêmica. Uhum. Então, ela fala: atrás de todo aluno, atrás de todo professor, atrás de todo funcionário tem uma história. Sim. Então, a gente precisa entender o que está Hum, acontecendo. Né? E com eu acho que a certeza. sua empresa traz muito isso, para que os gestores, de maneira geral, olhem para as pessoas que estão ali contribuindo, né? É, muito bem. Você, depois de 20 anos, você acha que a educação Você viu meus cabelos realmente. brancos? Eu pintei os meus. Você acha que realmente a educação pode transformar as vidas? Você ainda acredita nisso? Acredito demais. Nossa, eu acho que é o único caminho, o único lugar de transformação social é pela educação. Não existe outro caminho, assim, porque essa instituição ela é muito poderosa, né? Porque ela une ali a comunidade, né? Então ela é uma instituição muito poderosa. A educação ela transforma vidas e nesses meus anos de educação eu tive o privilégio, já tive o privilégio de é, colher, né, alguns resultados, né, de pessoas que puderam voltar e falar nossa, mas que bacana que eu tive aquela oportunidade, eu tive aquele ensinamento, que nossa, que legal que eu lembro disso, eu lembro daquilo. Então, eu vejo que ainda, né, eu tenho muita fé, muita credibilidade de que a gente pode, que nem se falou, construir um país melhor através da educação. Então, acho que esse é o caminho. Existem muitos desafios? Existem, né? Muitas barreiras, mas acho que a primeira coisa é a gente acreditar. Se a gente não acreditar, né? E aí isso eu falo sempre, falo lá na minha escola, em todos os lugares que eu vou, falo, né, assim, eu olho cada estudante ali como um ser único. O dia que eu desistir de qualquer um deles, eu preciso buscar outra profissão, entende? Preciso ir fazer outra coisa, porque às vezes é aquele toque, aquele olhar, aquele gesto, aquela palavra. Não estou falando de grandes coisas, estou falando de pequenas coisas que transformam, né? Vai mudar toda a dinâmica de uma pessoa, né? Sim. Então, acredito demais e continuo acreditando que a educação é o único caminho para uma transformação de nação mesmo, da gente quanto país. E eu também. Por isso que nós temos o podcast da professora Rosiane e você precisa se inscrever, curtir, compartilhar, por favor, né? Quer mudança? Tá reclamando demais aí? Vem com a gente, ajuda a divulgar, que a ideia ela só tende ó, a crescer. E quanto mais gente tiver com a gente, melhor vai ser. Né, Isso Victor? aí, maravilhoso. O professor vai perder o lugar para tecnologia? É, acho que não, assim, acho que a inovação e tecnologia a gente ainda, né, precisa aprender muito, porque assim, a escola ela ainda
ela é as mudanças na escola, quando a gente fala de cultura e até de práticas mesmo, metodologias, né, ali, ela sempre é muito lenta, né? Principalmente quando a gente fala de redes públicas que são grandes, né? Toda mudança é desafiadora. Mas eu acho que não tem como a tecnologia perder o professor perder para a tecnologia, né? Eu acho que é possível fazer um bom entrosamento, né? Fazer um bom lugar, um bom encaixe dessas duas coisas, né? Como que a tecnologia pode apoiar os educadores, como a tecnologia pode apoiar os estudantes, né? É claro que a gente precisa conhecer muito, né? E começar a discutir também um pouco sobre isso, né? Porque a gente perdeu um pouco o controle, né? Veio tudo de uma vez, que nem celular, tablet, computador, iPhone, óculos virtual, não sei o que, não sei o que. Não, agora tira tudo. Tira do As celular, crianças tira. ficaram muito bravas. Tira tudo de uma vez que não deu certo. Então, assim, é, de pensar um pouco melhor, né, sobre as tecnologias e fazer também, acho que escola é esse lugar, né, de poder trabalhar com essas tecnologias de uma forma mais saudável. Então, a escola pode ser um caminho também de orientação, um caminho de, de filtrar, na verdade, ensinar os jovens a filtrarem, né, como utilizar de uma forma correta, né, esses recursos, de uma forma ética, né. Então, acho que a tecnologia pode casar bem com a educação e não vejo o professor perdendo espaço, perdendo lugar, né? Mesmo que a gente tem coisas muito avançadas aí, né? A última que eu vi era um robô que ele conseguia ler a retina, pela retina dos estudantes, ele conseguia ler o estado emocional, se ele estava cansado, se ele estava distraído, e aí ele mudava. Então ele tava dando uma aula, né? Um robô, a máquina dando uma aula. Mas aí ele lê como é que tá o estado emocional ali e mudava, né? Mas não é tão simples, né? Porque o ser humano é muito mais complexo, né? Sim, Ali. Porque um olhar, né, cabisbaixo ou alguma emoção, ela pode dizer muitas coisas, né? exatamente. Então, até acho que a máquina ter essa sensibilidade, assim, pode desenvolver, mas eu acho difícil. Eu acho que ainda a sensibilidade humana, né? E a conexão. Nada vai, na verdade, tirar esse poder de conexão, né? Que o professor tem com o estudante, que o estudante tem com o professor. Eu gosto muito disso. Eu falo que assim, a minha régua, né? Ali, eu meço o meu trabalho sempre por eles, né? Então, quando às vezes eu dou bronca, eu chamo atenção, eu brigo, mas eu sei que eles ainda me olham com carinho, com Sim, respeito, né? Quer me abraçar, e quer estar perto de mim e tal. Falo, poxa, eu tô mais acertando, porque o afeto está estabelecido, né? Ali. Então, ali, quando a gente tem essa relação de afeto, a gente consegue construir algumas coisas que talvez a máquina acho que não vai conseguir. é. E esse trabalho a gente faz, né? De reconhecer que a criança não tá bem, que Sempre, deu ali. sempre fez, A né? gente olha e a gente percebe, fala, peraí, quantas vezes eu já parei uma aula, fui do lado da criança, o que que aconteceu? Tá tudo bem, tal, e aí Sim, você sim. volta e resgata. Então, isso é muito importante, né? Eu também acho, o professor não vai perder o lugar, mas é importante que o professor conheça, né? Sim, sim. Porque as crianças hoje, os adolescentes, eles estão, ó, a gente tá correndo e eles já estão lá na frente, a gente tá correndo e eles estão lá Sim, na sim. frente. Então é importante que conheça, que se atualize, né? Uhum. Nós passamos por algumas formações importantes, né, para que a gente possa, mas mesmo assim, tem hora que você fala assim, nossa, isso aqui eu ainda não sei, né? É, tudo. Que bom, né? Que Que bom. bom, né? Que tem coisas que a gente não sabe. Acho que essa é a grande magia, né, da vida, de falar, poxa, olha que legal, quanta coisa eu não sei, né? Quanta coisa eu posso aprender aqui conversando, né? Quanta coisa que a gente troca e tal. Então, acho que isso também é um mistério positivo da vida que vale a pena, né? Poxa, a Sim. gente poder conhecer coisas novas o tempo inteiro, né?
É isso mesmo. E se você gostou do nosso podcast, curta, compartilha, pede para o seu amigo se inscrever, vem conversar com a gente, manda suas sugestões, porque nós queremos melhorar, transformar a educação. A gente pode, junto a gente pode, né? Com certeza. Vamos trabalhar junto aí que vai dar certo. Manda um beijão para Dani, para as crianças. Amor, tá me esperando. Beijo, as crianças, daqui a pouco tô aí. Vamos continuar na luta. Fala que minha família é gigante, né? Fala assim, a gente quer, só a gente se reunir já é uma festinha ali. Já é uma super reunião. É. É isso aí, gente. Muito obrigada, Dani, aos filhos do Victor, né? Que hoje ele deixou a casa dele para vir aqui compartilhar com a gente um pouquinho dessa história maravilhosa, né? Que vem sido construída com a ajuda de vocês, porque a família é muito importante na vida de um professor. Se não é a família apoiar a gente não aguenta, Com certeza. E né? quem cuida de quem cuida, né? Que é isso. A gente tá, pra eu estar aqui hoje, pra você estar aqui hoje, nós temos pessoas que estão cuidando, né, de algum lugar que era pra gente estar lá, mas é o apoio, né, que a gente precisa, Sim. essa rede de apoio que a gente precisa, né? É isso aí. Muito obrigada. Esse podcast não termina por aqui, porque nós teremos mais novidades. Temos livros, ele é pesquisador, né? E tem uma história aí de lugar de fala muito importante que é a vivência. Né? E eu falei para ele que eu só respeito. Aí eu vou falar, gente, porque eu falo. Eu só respeito quem tem, quem já passou pela sala de aula mesmo, tá com o pé lá, entendeu? Porque falar é fácil. Difícil é entrar numa sala de aula e enfrentar ali 33 realidades diferentes, 28 que seja, 50 às vezes, porque eu já vi sala de aula com 50 Sim, alunos. sim. Então, assim, não é fácil. Então, você tem todo o meu respeito e eu torço muito, né, por toda a sua carreira aí, que cada vez mais você vá muito além e que traga aí os conhecimentos teóricos importantes com base na realidade, né, do que a gente realmente passa todos os dias, porque isso é muito importante. É estar ali, vivenciar e saber ensinar, né? A gente não quer ser o detentor de todo conhecimento, porque a gente tem muito ainda para aprender, mas vivenciar, sentir na pele faz toda a diferença. Poxa, muito obrigado. Queria te agradecer também, né? Acho que você tem contribuído muito, né? Fico muito feliz de ter primeiro a oportunidade da gente ter trabalhado junto e agora ver você também empreendendo e empreendendo em favor de uma coisa que é incrível, né? Que é contribuir com a qualidade da educação a partir das trocas, do diálogo, da experiência. Então, todo sucesso para você, que sejam aí muitos podcasts ainda pela Muito frente, obrigada. né? E aí quando você estiver lá, não vai esquecer de mim, né? Ah, Quando pode você deixar. estiver lá no auge, você me chama de novo, a gente vem, tá Sim, bom? estamos juntos sempre, né? Porque nós trabalhamos para transformar as vidas. Somos sonhadores que colocamos os nossos sonhos em prática e queremos que vocês também transformem de vocês. Então, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Mais uma vez eu peço, curta, compartilhe, chame alguém especial aí para falar sobre educação, porque nós vamos transformar a educação e eu conto com você. Um grande beijo, muito obrigada e até o próximo podcast da professora Rosiane.